Você deve estar acompanhando aí o caso do ministro do STJ acusado de importunação sexual. O caso se deu aí com uma família que ele convidou para passar uns dias em sua casa em Balneário Camboriú. E chegando lá, a filha desse casal de 18 anos o acusou de importunação sexual. Ela disse que, bom, você já entendeu. Agora, esse mesmo juiz é acusado novamente de importunação sexual agora por uma servidora. E pasmem, um juiz que julga pessoas e o ajudinha camarada dos seus amigos ministros do STJ livraram a cara dele hoje, pelo menos por enquanto. O STJ determinou o afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi. Sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Dá uma olhadinha nessa história que é bizarra e não é a primeira vez que isso acontece. Consultor jurídico, STJ, determina afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi. O pleno, quer dizer, a totalidade dos ministros, né, do Superior Tribunal de Justiça decidiu nessa terça-feira, 10/2, por unanimidade, pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi. A medida foi tomada no âmbito de uma sindicância já instaurada contra o magistrado que apura uma acusação de importunação sexual. Até aqui era uma, né? Agora são duas. O STJ informou em nota que o afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Nesse período, segundo a Corte, o ministro ficará impedido de utilizar seu local de trabalho, veículo oficial e demais prerrogativas inerentes ao exercício da função. Nada mais justo, né? Só faltava ainda ficar em casa com os penduricalhos, né? O colegiado agendou para o dia 10 de março uma nova sessão para deliberar sobre as conclusões da comissão de sindicância. Em nota publicada na semana passada, a defesa de Buzzi criticou vazamentos sobre o caso e pediu respeito ao processo legal, com informações da assessoria de imprensa do STJ. Agora eu mostro para você a nota oficial do Supremo Tribunal de Justiça, justificando aí o afastamento do ministro Marco Buzzi. Pleno afasta cautelarmente ministro Marco Buzzi. O pleno superior, bom, aqui a gente já viu, né? O afastamento é cautelar, temporário e excepcional. Nesse período, o ministro Taraná, além do mais, as ministras e ministros designaram para 10 de março, participaram da sessão, todos os ministros, né, na totalidade. Aqui, ó, uma postagem no X do SBT News, diz o seguinte: ministro do STJ pede afastamento após nova denúncia de importunação sexual. Marco Aurélio Buzzi informou que possui problemas cardiológicos sérios e está internado no Hospital DF Star. Agora eu quero mostrar para vocês o que os boquinhas de aluguel da CNN Brasil estão falando sobre o caso e eu vou comentando com você. Vamos lá. E o Conselho Nacional de Justiça recebeu uma nova denúncia de assédio contra o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça. A possível vítima prestou depoimento, o que levou à abertura de uma nova investigação por importunação sexual contra o magistrado. E a Gabriela Veras traz os detalhes dessa informação. Isso piora ainda mais a situação do ministro, por isso que o Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje afastá-lo. Você viu aí, né? Os ministros do STJ só afastaram o ministro Marco Aurélio Buzzi por conta dessa segunda denúncia. Eu duvido que eles o afastariam se essa nova denúncia não tivesse aparecido.
temporariamente do cargo, né, Gabi? Pois é, Uribe, boa tarde a você, a todo mundo que está aqui na nossa companhia. Essa questão foi apresentada ontem, essa possível vítima prestou os depoimentos, né, os esclarecimentos com relação a essa nova denúncia contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça. A gente traz aqui uma nota do Conselho Nacional de Justiça que diz o seguinte: a gente relembra, antes de ler a nota na íntegra, Uribe, que a gente não tem mais informações, o caso está sendo analisado em sigilo, a gente relembra até mesmo para resguardar, proteger essa possível vítima. E essa nota diz o seguinte, que sobre as notícias envolvendo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a Corregedoria Nacional de Justiça informa que segue realizando diligências com a oitiva de uma possível vítima de fatos análogos àqueles objeto de procedimento em curso, tendo sido aberta uma nova reclamação disciplinar para a apuração destes novos. A segunda queixa contra um juiz, um ministro que julga pessoas sendo acusado 2 vezes de importunação sexual. Os fatos. Tais procedimentos tramitam em sigilo legal, medida indispensável para preservar a intimidade e a integridade das pessoas envolvidas e para a adequada condução das investigações. Então, sem dar muitos detalhes, mas falando que é um caso que é igual ou parecido à primeira denúncia que foi apresentada contra o ministro Marco Buzzi. Essa primeira denúncia, a gente relembra aqui, foi apresentada por uma jovem de apenas 18 anos que disse, relatou para os pais, que é um casal de amigos da família do ministro do Superior Tribunal de Justiça, que o ministro teria apalpado ela durante um banho de mar em Balneário Camboriú, Santa Catarina, isso em janeiro. Então, todo o caso está sendo aí, portanto, averiguado e mais esse possível caso vem à tona. O depoimento da possível vítima já foi colhido. E aí a gente traz essas informações novas, recentes, agora, do Superior Tribunal de Justiça, que afastou, portanto, o ministro por importunação sexual. Ele é alvo de uma sindicância que foi aberta no tribunal. Essa suposta nova vítima foi ouvida, nesta segunda-feira, e antes mesmo do STJ ter definido essa questão, ter determinado o afastamento do ministro, a gente relembra aqui que a informação trazida pelos nossos analistas, Theo Cury e Matheus Teixeira, foi de que ele mesmo tinha pedido um afastamento, justificando aí problemas de saúde. Esse afastamento é para se preservar durante o processo que está rolando aí. E também conta muito que ele sumir de cena ajuda bastante, porque a tendência é que não se comente mais o assunto, mas o tiro saiu pela culatra. De 90 dias, mas mesmo assim um afastamento que vai de encontro a todas essas denúncias que estão sendo apresentadas e também averiguadas. Volto com você. Vamos seguir em frente. Eu perguntei aqui se existiam outros casos similares envolvendo ministros do STJ, por assédio, importunação sexual. Sim, existem. Esse caso é o recente, do ministro Marco Buzzi, mas tem um caso em 2003, 2004, do ex-ministro Paulo Medina, que foi substituído justamente por Marco Buzzi. Impressionante, né? Aqui, uma notícia da época, do dia 16/6/2004, rejeitada queixa-crime contra ministro do STJ denunciado por assédio sexual. E aí me bateu ainda mais a curiosidade, Eu perguntei para a inteligência artificial por quem esses ministros que estão sendo acusados de assédio ou importunação sexual, por quem eles foram indicados? Que presidente indicou eles? O Paulo Medina, que foi substituído pelo Marco Buzzi, foi indicado por Fernando Henrique Cardoso em maio de 2001. Ele ficou pouco, ficou 3 anos só. Aí já surgiu esse probleminha, Já o ministro Marco Buzzi, que o sucedeu no tribunal,
foi indicado por nada mais, nada menos que Dilma Rousseff. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, como a gente está falando de dois ministros que foram acusados da mesma coisa. Ministros, tanto do STJ, do STF, são indicados pelo presidente da República. E não adianta falar o contrário. São indicações políticas. Já passou da hora desses juízes, desses ministros com tanto poder, serem eleitos pelo voto direto, como todos os outros cargos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República. Um ministro, para ocupar um cargo no STJ, por exemplo, a segunda corte com mais poder no país, deveria ser assim também. Está na hora de se pensar nisso, quem sabe numa próxima legislatura aí. Aí eu perguntei também para a inteligência artificial qual era a diferença do ministro Marco Buzzi pedir afastamento ou ser afastado, né? Aí ela me respondeu o seguinte, que a diferença principal entre pedir afastamento e ser afastado reside na voluntariedade e no controle sobre o processo. No caso do ministro Marco Buzzi, em fevereiro de 2026, ambas as situações ocorreram de forma quase simultânea após denúncias de importunação sexual. Pedir afastamento voluntário, né? É uma iniciativa do próprio ministro, geralmente via licença médica. Motivação: Buzzi apresentou um pedido de licença por 90 dias, alegando razões de saúde, e o efeito é que funciona como uma tentativa de antecipação. Juridicamente, pode ser visto como uma estratégia da defesa para evitar o desgaste de uma remoção compulsória e permitir que o magistrado saia de cena por vontade própria enquanto prepara a sua defesa. Não deu certo, né? Ele foi afastado mesmo, né? Aí, ser afastado, né, o cautelar, né, como foi o caso, é uma imposição do tribunal. No caso, o pleno do STF decidiu por unanimidade pelo afastamento cautelar. A motivação ocorre quando o colegiado entende que a permanência do ministro no cargo pode prejudicar as investigações ou a imagem da instituição, né? O judiciário já está na lama, né? Ainda mais um escândalo para sujar mais ainda o judiciário brasileiro. Vamos lá. A decisão foi acelerada após o surgimento de uma segunda denúncia. Eu falei para você, se não tivesse aparecido essa segunda, ele estaria lá. Ou teria pego o afastamento por licença médica. E o efeito, mesmo que a licença médica tenha sido pedida, o afastamento determinado pelo tribunal tem maior peso institucional e jurídico, pois é uma medida disciplinar preventiva no âmbito de uma sindicância interna. E aí eu perguntei mais uma coisinha. Se isso influencia no modo que o ministro recebe o seu salário. Diz que não. O afastamento não influencia o valor do salário base do ministro Marco Buzzi, que é a bagatela de R$ 44 mil por mês. E fala aqui, ó, que a manutenção do pagamento é garantida pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. É aquele compadrio, né? Eles se protegem, é tudo combinado, né? Para se proteger. A gente está vendo muito isso daí agora no STF também, né? Possíveis cortes. Embora o salário base seja mantido, o Conselho Nacional de Justiça
já decidiu em outros casos que gratificações e auxílios variáveis aos penduricários, como por participação em comissões ou subcomissões, podem ser suspensos durante afastamentos cautelares. O caráter da medida, o afastamento é considerado uma medida preventiva e temporária, e não uma punição antecipada, o que juridicamente impede o corte de proventos nessa fase da investigação. E eu volto a essa aqui, ó. Não está na hora de mudar a forma com que esses ministros ganham tanto poder? Eles não têm voto nenhum, são indicações políticas. O PT é craque em fazer isso, já aparelhou tanto o STF como o STJ também. E eu acho que passou da hora para uma eleição direta para ministros, tanto do STJ como do STF. E aí, o que você acha disso? Deixa aqui seu comentário e eu te espero no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.